Olá, telespectadores da TV Milagre, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leandro, de Cruz das Almas, Bahia. Eu te convido, através desse vídeo, a receber uma palavra que eu creio que irá abençoar tremendamente a sua vida. Venha comigo! Olá, meus amados, Shalom! Mais um pouco de minuto de palavra que edifica. Hoje eu quero falar sobre a crise. Estamos vivendo em um tempo onde o assunto em nosso país chama-se crise. Mas, mesmo em meio à crise, nós servimos a um Deus que continua sendo soberano sobre todas as coisas. Eu creio que essa palavra irá nos abençoar nesse minuto de palavra que edifica de hoje. Falando de crise, eu me recordo do texto de 2 Reis, capítulo 7. Uma das piores fases de Israel. Israel estava corrompido governamentalmente, politicamente e espiritualmente. A Bíblia diz que quando Israel insistiu em se dobrar diante de deuses, como diz a Bíblia do Salmo 115, que tem olhos, mas não podem ver, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam, mãos, mas não apalpam, pernas, mas não podem andar. Quando Israel insiste em se dobrar diante desses deuses, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Deus permitira que as 12 tribos fossem rachadas, 10 para um lado, 2 para o outro. 10 tribos, reino norte de Israel, a capital passa a ser Samaria. 2 para o outro lado, reino sul, ou seja, reino de Judá. Com essa divisão, a Bíblia diz também que os sírios, ou seja, os arameus, comandados pelo rei Ben-Hadad, eles montam uma estratégia fenomenal, aonde eles cercam a cidade que passa a ser a capital israelita, Samaria. Ele cerca com seu exército, impedindo importação e exportação para Samaria, ou seja, nada entrava, nada saía. Com isso, a Bíblia diz que os israelitas eles começaram a vender cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, esterco de pombo, ou seja, cocô de pombo, por 5 ciclos de prata. Terrível fome em Israel, terrível crise em Israel. A crise era tão grande em Israel que as mães, elas começaram a matar os seus filhos para comerem. Diz a Bíblia que certo dia o rei estava andando sobre as muralhas e uma mãe de repente chega para o rei e diz: ó rei, ontem eu fiz um trato com essa mulher de comermos o nosso filho e hoje é o dia de comer o filho dela. E ela esconde, diz a Bíblia, que o rei ele rasga as suas vestes, cai com o rosto em terra e ele fica irado contra o profeta Eliseu, pois o profeta Eliseu naquela época foi um homem levantado por Deus para profetizar, aonde ele dizia: amanhã a esta hora a porta de Samaria haverá em abundância trigo e cevada. Eu imagino o profeta Eliseu, mesmo em meio à crise, vendo as pessoas morrerem, sendo perseguido pelo governo, cabeça de jumento sendo vendido, cocô, esterco de pombo sendo procurado como nunca antes. Mesmo em meio à crise, o profeta Eliseu ele profetiza: amanhã a essa hora haverá na porta de Samaria em abundância trigo e cevada. Eu imagino quando o profeta ele começa a profetizar, Deus lá do seu trono, aleluia, ele começa a pensar e bolar as suas formas de agir e mudar a situação daquele lugar. Enquanto profetizamos, Deus ele continua a trabalhar ao nosso favor. Enquanto profetizamos, Deus está providenciando, aleluia, seus meios de transformar situações e transformar histórias. Continue abrindo a sua boca e profetizando sobre o nosso Brasil. Nós não estamos em crise, mas estamos em Cristo, aleluia. Dentro desse contexto de 2 Reis capítulo 7, a Bíblia diz que 4 leprosos, eles andavam fora do portão da cidade, eles estavam fora de Samaria. Haja vista que a lepra naquela época, ela era uma doença terrível, onde os leprosos, eles eram excluídos do convívio das demais pessoas da sociedade. Então esses 4 leprosos, eles estavam fora da cidade.
E eu imagino a situação deles. Estamos aqui excluídos, fora do convívio, mas se voltarmos para lá também, nós iremos morrer, que as pessoas estão com fome. Bem, podemos ir no arraial dos sírios. Olha a estratégia deles. Podemos ir no arraial dos sírios. Se eles nos aceitarem, iremos sobreviver. Mas se eles não nos aceitarem, podemos morrer. Bem, morreremos de qualquer forma. Arriscaremos em busca da promessa do Senhor. E eu creio que quando esses 4 leprosos, eles decidem arriscarem a sua vida em busca da solução, da promessa, eu creio que Deus, lá do seu trono, Ele muda a situação. A Bíblia diz que quando esses leprosos, eles vão em direção ao arraial dos sírios, o arraial dos arameus, a Bíblia diz que os arameus começam a escutar um barulho de um exército. Eles imaginavam o exército dos egípcios, dos hititas, estão vindo atrás de nós. A Bíblia diz que eles deixaram tudo, deixaram suas tendas, deixaram ouro, prata, comida. E quando aqueles 4 leprosos, eles chegaram no arraial, estava tudo ali à disposição deles. Aleluia! Israel estava em crise. A profecia de um homem, o poder de um Deus e a atitude de 4 leprosos mudaram a história de Israel. Aleluia! Os homens, sim, eles fazem acepção de pessoas. O nosso Deus, não. Aqueles 4 leprosos, eles eram excluídos da sociedade, isolados. As pessoas não queriam estar próximo a ele. Mas o nosso Deus, Ele amava tanto aqueles leprosos, quanto até o profeta Eliseu, que profetizou para que a abundância pudesse chegar até aquele lugar. Que eu e você continuemos a profetizar, que eu e você tenhamos atitudes como desses 4 leprosos, atitudes essas que muitas das vezes pode até arriscar nossa própria vida, mas que ela venha a transformar e mudar a história. Receba essa palavra no nome precioso de Jesus.